Bom dia a todos, meu nome é Rafael e eu sou integrante do grupo do primeiro seminário. E nosso grupo é composto por mim, pela Vitória, pela Marina, pela Adriana e pelo Pedro. Essa é a nossa ordem de apresentações também. Nosso tema é Sistema Inquisitivo Acusatório Misto, o modelo brasileiro e suas contradições. E bom, eu fiquei responsável pela primeira parte, né, que seria o sistema inquisitório, mas eu vou começar falando sobre o que existia antes do sistema inquisitório, né? E bom, antes de 1215, né, do século XIII, que foi quando começaram os tribunais eclesiásticos e tal, enfim, já vou falar sobre isso. A solução dos conflitos ela ocorria por meio das provas. E isso mudava de local para local. O poder era descentralizado. Então, dependendo de onde você estivesse, existia uma norma diferente. E até mesmo dentro desses lugares, cada caso era tratado de forma diferente, né? Na época não existia um poder público superior, como eu já tinha dito antes. Então, não tinha ninguém encarregado pela solução da lide, como estamos acostumados hoje em dia. As provas, justamente, eram utilizadas para provar a verdade. E isso acontecia através dos ordalhos, dos duelos e das juras. Sendo que, assim, os ordalhos eram, por exemplo, quando um exemplo até que o professor deu, carregar ferro em brasa e não se queimar. A verdade era trazida como uma resposta divina. Os duelos, quem sobrevivesse que estava com a verdade. Então, o juiz da época, ele funcionava como um árbitro. Ele se atentava ao cumprimento das normas, né, das regras, das provas em si. A prova que gerava a verdade, né, através de um sentimento divino, como se através das provas, se a mão dele não queimou, quer dizer que Deus está provando que ele está falando a verdade. Bom, a partir do século XIII, com a implementação dos tribunais eclesiásticos, os príncipes eles passam a legitimar o próprio poder. Eles concentram o poder administrativo e tomam o poder legislativo e judicante do direito, formulando uma regra comum para todos. Basicamente, eles deixam a regra comum a todos entrar no local da moral. E eles consagram o poder político soberano dessa forma, consolidando um novo tipo de exercício de poder. O Estado ele passa a agir como uma instância superior, mas não só isso, ele também obriga o cumprimento das normas de forma coercitiva. E isso se torna um sistema que se retroalimenta, uma vez que o Estado é legitimado pelo próprio direito que é instrumentalizado pelo Estado legitimado. Uma coisa que fortalece bastante o poder dos príncipes. Outras características, né, que demarcam esse início do sistema inquisitório, ainda no século XIII, né, é que eles vedaram as ordalhas, né, foi o fim das ordalhas. Eles, a partir desse momento, eles passaram a utilizar a tortura, né, e outra característica marcante é o sigilo do processo, característica que é interessante ser aprofundada, porque foi ela que transformou o indivíduo em um objeto do processo no sistema inquisitório, né? É uma característica que marca esse sistema em comparação com os outros. E como assim objeto do processo? Acontecia que o indivíduo, ele às vezes, grande maioria das vezes, só tomava conhecimento do processo no momento do seu julgamento. Então ele não tinha como se defender. Era uma grande dificuldade. As provas já haviam sido produzidas. Ele acabava se surpreendendo e não havia muito mais o que fazer além de confessar. Bom, por fim, eu vou dar uma passada mais rápida nas características que também definiam o sistema inquisitivo.
mas que também detém uma grande importância na definição dele, né? E a primeira é justamente sobre como o juiz ele atuava como acusador. Então, isso, em comparação com os outros modelos, também é uma diferença grave e que se junta a uma outra característica marcante, que seria a presunção de culpabilidade, porque o juiz ele já entra com aquela concepção de que o indivíduo é culpado e então ele já vem com na cabeça que o fato ele está que ele existiu. Então ele não está querendo descobrir a verdade por trás do fato. Na real, ele quer confirmar a culpa que foi afirmada pelo fato. Então, isso é uma das consequências dessa mistura dos papéis e também define bastante esse sistema. Agora, características mais rápidas, como, por exemplo, o juiz ele delegava funções e atuava de ofício. Os operadores de direito da época eles eram muito despreparados, o que dificultava ainda mais a defesa, além da questão, né, do indivíduo só descobrir sobre a ação no momento que estava para ser julgado, não havia alguém preparado para defender e o processo era sumário. Era comum de que as pessoas vissem um processo rápido como sinônimo de eficiência. Então, muitas vezes ocorriam perdas de momentos importantes, pulo de etapas, né? O que também dificultava bastante os princípios do processo penal como conhecemos hoje, né? Naquela época inexistentes. Mas enfim, agora eu vou passar para minha colega que vai falar sobre o sistema acusatório. Bom dia, meu nome é Vitória. Eu vou falar sobre o sistema penal acusatório brasileiro. Em primeiro plano, a opção pela adoção desse sistema foi confirmada em 2019 com a publicação do pacote anticrime, que, dentre outras alterações, ele acrescentou o artigo 3º ao Código de Processo Penal. Segundo esse artigo, o processo penal vai ter uma estrutura acusatória, sendo vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, em primeiro plano, cabe ressaltar que, nesse modelo, há uma nítida separação das funções de acusar, defender e julgar, que são conferidas a partes distintas, com igualdade de condições na relação processual. Segundo Ferrajoli, são características principais do sistema acusatório a separação rígida entre o juiz e a acusação, a paridade entre acusação e defesa, a publicidade e a oralidade do julgamento. Então, pode ser afirmado que prevalece nesse modelo uma visão mais garantista, que é fundamentada no sistema constitucional atual. Então, ela delimita a separação das funções e assegura a imparcialidade do juiz, que figura, nesse caso, como um terceiro, um juiz espectador, que vai apenas analisar a prova produzida pelas partes e atuar nesse sentido. Então, aí garante-se também a igualdade de oportunidades para as partes, o contraditório e a ampla defesa, com a finalidade de manifestação das partes. Portanto, é incompatível com esse modelo a atuação de ofício do juiz, e pode ocorrer sob pena de contaminação do juiz, quando da busca pelas provas, que devem ser levadas ao seu conhecimento, a fim de que se exerça o contraditório e a imparcialidade resista intacta. O sistema acusatório, que é a antítese do inquisitivo, que foi abordado anteriormente, tem uma nítida separação de funções, como já havia dito. Então, o juiz é órgão imparcial da aplicação da lei, ele somente se manifesta quando é devidamente provocado. O autor é quem faz a acusação, que é a imputação penal mais o pedido, e assume, segundo isso, todo o ônus da acusação. E o réu exerce todos os direitos inerentes à sua personalidade, de modo que ele deve defender-se utilizando todos os meios e recursos inerentes à sua defesa. Então, nesse sistema, temos o ato de três personagens, que são o juiz, o autor e o réu.
Nessa ordem de ideias, o sistema acusatório visa garantir uma estrutura dialética. Então, ele não deixa o acusado em uma situação de passividade como mero espectador. Esse papel deve ser atribuído ao juiz. Então, nesse sentido, deve ser assegurado no processo penal a paridade de armas e a isonomia das partes frente ao imparcial e inerte órgão de jurisdição. Então, nesse sentido, o processo penal acusatório é uma representação de um Estado liberal democrático. Podemos destacar também o sistema de divisões de funções, que, nas palavras de Gustavo Badaró, elas têm a mesma finalidade que o princípio da separação de poderes do Estado, que é impedir a concentração de poder, evitando que o seu uso se degenere em abuso. Assim, o sistema acusatório é um tipo processual penal reservado de direitos e garantia ao acusado, onde prevalece a dignidade da pessoa humana frente ao arbítrio do Estado. Nesse sentido, a Constituição brasileira prevê as garantias ao acusado, o título de direitos fundamentais com o escopo de retirar todos os traços inquisitivos que poderiam contaminar o processo. Boa noite, a minha parte ela diz respeito ao sistema processual misto e eu vou falar um pouquinho sobre ela. A gente sabe que com a Revolução Francesa, os movimentos filosóficos da época, eles também influenciaram na esfera do processo penal, o que fez com que as características do modelo inquisitivo elas fossem substituídas aos poucos pela valorização do próprio ser humano. E nesse período histórico, a gente também tem, concomitantemente, a adoção dos juros populares, que deram início a essa mudança para o sistema penal misto, que é predominante até hoje. Assim, o sistema misto ele foi agregado com as influências tanto do sistema acusatório de Roma, quanto do sistema inquisitivo, que veio do direito canônico e da monarquia absolutista, como já foi explicado pelo Rafael e pela Vitória, não respectivamente. Então, no sistema misto, a persecução penal ela continuou nas mãos do Estado, do juiz, na fase preliminar, mas o responsável por iniciar a persecução em si é o Ministério Público, a partir do momento em que ele faz a acusação. Então, dessa forma, o sistema misto ele tem como característica ser bifásico. A primeira fase é a de instrução preliminar, que é feita pelo juiz e tem caráter inquisitivo. E nessa fase é onde ocorre uma investigação preliminar e uma instrução preparatória. Já na segunda fase, é a fase judicial, em que a acusação ela é feita por meio de um julgamento, que nele vão ser dispostas todas as garantias do processo acusatório. Vale ressaltar que a acusação ela é feita por órgão diferente daquele que vai realizar o julgamento. Então, a gente tem na fase preliminar as características dele ser secreto, escrito, sem contraditório e ampla defesa. E já na segunda fase, a judicial, ela é feita de forma oral, pública, em que todos os atos que vão ser praticados são praticados em audiência e é garantido também ao acusado os direitos de contraditório e ampla defesa. Uma crítica que é feita a esse sistema misto é que atualmente já não existem mais sistemas que sejam puros, unicamente puros, sendo só acusatório ou só inquisitivo. Eles já seriam considerados como mistos. E tem um autor que ele é muito citado, e ele fala exatamente disso, que é o Aury Lopes Júnior. Então, para esse autor, para que a gente possa categorizar um sistema como acusatório ou inquisitório, teria que analisar o tal princípio informador do sistema. Então, por exemplo, se o princípio informador for inquisitivo, como, por exemplo, a gestão das provas está na mão do juiz, o sistema seria inquisitivo. Mas, se esse princípio informador for dispositivo, em que as provas já estariam nas mãos das partes, isso seria considerado um sistema acusatório. Ou seja, para que a gente possa definir qual é o sistema processual, a gente precisa entender qual é a atuação do julgador no decorrer do processo, que tem que ser analisado também caso a caso. E mais nesse sentido, a Adriana vai falar agora
de como é caracterizado o processo penal no Brasil. O sistema processual penal brasileiro, ele tem muitas divergências em relação à sua classificação. E pode-se entender que, por o Código Penal brasileiro datar de 1941 e ter como alguns dos seus participantes e representantes as ideias da escola técnico-jurídica, que via o processo penal como um instrumento de combate ao crime e não como uma garantia dos direitos do indivíduo, pode-se entender que existe uma influência autoritária nesse sistema e que vai de encontro aos princípios e direitos garantidos pela Constituição Federal de 88. Alguns autores, como Hélio Tornag e Edilson Bonfim, acreditam que o sistema penal brasileiro é bifásico, ou seja, ele é misto. E aí ele enxerga que, por existir um processo, uma fase preliminar de processo, que é o inquérito policial, e existe uma fase judicial, que é de caráter acusatório, esse processo é então considerado por isso misto. Para outros autores, não é possível classificar esse processo como misto, porque eles não consideram essa fase investigatória como exatamente uma fase processual, e sim uma fase de caráter administrativo, porque o inquérito ele vai ser presidido por uma autoridade policial. E para se falar em processo, é necessário que exista uma demanda do órgão jurisdicional competente. Para Nutti, o sistema brasileiro também é misto, ele também considera como sendo misto. E ele entende isso não pelo sistema bifásico, que é inquisitório-acusatório, e sim por um senso de realidade em relação ao que realmente acontece. Os princípios que norteiam o sistema, aqueles que vêm da Constituição Federal, eles possuem uma inspiração acusatória, que, vamos lá, é a ampla defesa, o contraditório, publicidade, separação entre acusação e julgador, imparcialidade do juiz, presunção de inocência. Mas o corpo legislativo processual penal, ele utiliza no dia a dia, ele é utilizado no dia a dia forense, instruindo feitos e produzindo soluções às causas. Aqueles doutrinadores que acreditam que o sistema processual penal brasileiro é acusatório, eles se baseiam no artigo 129, inciso 1º da Constituição, que dispõe que é do Ministério Público a atividade privativa de promover uma ação penal pública. Isso afastaria qualquer possibilidade de persecução pelo órgão julgador. Em relação a isso, Paulo Rangel, ele afirma que o que existe hoje no sistema penal brasileiro é o sistema acusatório, porque foi entregue especificamente ao Ministério Público a função privativa de acusar. No entanto, Rangel também não elimina a ideia de que existem alguns resquícios inquisitórios nesse modelo acusatório. E ele diz que o inquérito policial, para se basear em relação a esse modelo, ele diz que o inquérito policial ele é regido pelo sigilo e tem o indiciado como objeto da investigação, integrando então os autos do processo. Então esse indiciado vai integrar os autos do processo como um objeto da investigação
e o juiz vai passar a ter acesso às informações que deveriam ser consideradas em juízo. E isso, para ele, é considerado um resquício do sistema inquisitivo. No entanto, apesar disso, ele acredita também que já se avançou muito em relação a isso e que esses resquícios estão sendo deixados para trás. Para alguns outros autores e doutrinadores, há ainda outros exemplos de resquícios dessas impurezas, digamos assim, e uma delas é a produção ex officio de provas. E eles acreditam que isso está ligado mais ao sistema inquisitivo do que ao sistema acusatório. Outros autores que participam dessa discussão são Aury Lopes Júnior e Jacinto Coutinho. E para Aury Lopes, ele não nega a importância da separação de cada função, de julgar, de defender e de acusar, mas ele acha que isso é um elemento secundário. Apontado pela doutrina como um fator crucial na distinção dos sistemas, a divisão entre as funções de investigar, acusar e julgar é uma importante característica do sistema acusatório, mas não é a única. Aury Lopes e Jacinto Coutinho, a partir disso, eles afirmam que o sistema penal brasileiro ele é essencialmente inquisitivo. Por quê? Porque a gestão das provas, que é o que vai reconstituir o fato do crime, a gestão das provas está primordialmente na mão do juiz. Mas esse argumento é refutado por Pacelli, porque ele acredita que não vai ser o fato de atribuir uma pequena margem da iniciativa probatória em uma das fases do processo que vai apontar o modelo processual adotado, penal, de um sistema inteiro. Por fim, vou citar o que para Geraldo Prado é o que acontece atualmente no Brasil. Ele considera que prevalece aqui a teoria da aparência acusatória, uma vez que a Constituição, com todas as garantias e a privatividade da ação penal pública que foi dada ao Ministério Público, de fato se afiliou ao sistema acusatório. Mas, considerando o estatuto jurídico concreto dos sujeitos processuais, a dinâmica, a realidade dos tribunais. Bom, nesse último momento vamos abordar os conflitos existentes no sistema penal brasileiro, que vão datar desde da elaboração do Código de Processo Penal de 1941, oriundo de um caráter autoritário, influenciado pelos instrumentos fascistas europeus, a polaca, e que vai ser aplicado no Brasil de forma inquisitiva, né? Abordando um sistema inquisitivo com a característica de defesa da integridade social, a busca da verdade absoluta e a impossibilidade de ampla defesa do réu. Então, o que vai se distinguir do contexto social observado na elaboração da Constituição Federal Brasileira, de 1988. Um contexto democrático que esses dois fatores vão entrar em conflito em alguns dispositivos, como a modelação do artigo 144, no parágrafo 4º, que vai distribuir a competência para movimentar a ação investigativa para a polícia, e o artigo 129, no inciso 1º, que vai distribuir a competência privativa para o Ministério Público para promover as ações penais. E aí você levando esses dois dispositivos para o Código de Processo Penal, você vê que é constituído de dois momentos, né? Um inquisitivo, né, que vai ser através do inquérito policial, da investigação. Aqui você não tem um momento de defesa,
vai ocorrer de forma sigilosa. Em um segundo momento, que seria de maneira acusatória, né, você tem a ampla defesa, né, do réu, você tem a publicidade dos atos, só que o que vai esbarrar com certos dispositivos do Código de Processo Penal, como o 156, que vai permitir a produção de provas por ofício por parte do juiz. O 196 também vai abordar, vai tirar o juiz, vai permitir que o juiz ele faça ação de órgãos acusador, né, de órgão acusador, o que vai distanciar a configuração do sistema penal acusatório, né, onde você tem um juiz imparcial e que tem tudo muito bem definido, né, você tem um acusador, tem uma defesa e o julgador. Nesses três dispositivos, como o 156, o 196 e o 384, você vê uma ação do juiz, uma forma de acusação, né? Porque num você tem a produção de provas, né, por ofício, no outro você tem a requisição de um novo interrogatório, no 196, e no 384 você vê que o juiz é permitido também alterar a acusação, a imputação da tipicidade de um crime distinto daquele feito pelo órgão acusador, como o Ministério Público. Importante destacar também a Lei 13.964, de 2019, no seu artigo 3º, que vai definir que o sistema penal aplicado no Brasil vai ser acusatório, que vai se distanciar dessas ações do Código de Processo Penal de 41, que permite que o juiz ele tome algumas funções de órgão acusador, com a produção de provas. É até especificado no próprio texto desse artigo 3º a vedação dessa ação por parte do juiz. Então, só que ele está suspenso, né, esse dispositivo legal. A Lei 13.964 ainda não está completamente em vigor, como esse artigo. E é isso. Essas são algumas contradições, alguns conflitos, principalmente nessa segunda fase, né, do sistema acusatório, né. Então é isso.